Olá, queridos, sejam bem-vindos em nosso canal. Aqui é o pastor Wagner Aprígio. Que bom que você veio. Se inscreva em nosso canal, compartilhe esta mensagem. Assim, o YouTube entende que a nossa mensagem, a palavra de Deus é relevante e milhares de pessoas serão alcançadas para a glória de Cristo Jesus. Ouça agora uma palavra de esperança para a sua vida. Escute, Jesus te ama e te chama para viver uma nova e linda história. Amém? Senhor, fale conosco, abre a porta da Tua palavra para nós, nos dê entendimento, discernimento para aprender e para praticar. Abra, Senhor, nossa visão espiritual e nos ensine a copiar, a imitar e a seguir os bons exemplos que encontramos no meio do Seu povo, Senhor. Fale conosco, amigo Espírito Santo, curando feridas, curando a alma, curando famílias, em nome de Jesus. Amém. Segundo Reis, capítulo 6. Antes de nós lermos o texto em unidade, eu queria te comunicar, te informar sobre o que Deus tem falado conosco através da vida deste homem tão importante chamado Eliseu. Eliseu, além de profeta, nós descobrimos que ele foi um mentor, ele foi um professor, que ele foi um mestre. Por quê, pastor? Porque nós olhamos na trajetória do profeta e percebemos que ele atuava em algumas escolas de profetas, como em Betel, Jericó e Gilgal. Então o profeta Eliseu, ele também era um mestre, ele ensinava, ele treinava homens para servir a Deus e ao seu povo. E você percebe que existe de fato uma semelhança, é um paralelo, é uma tipologia que nos leva, que aponta para Jesus, o mestre dos mestres, o grande mestre, que transformava pessoas que nada tinham, para que eles fossem herdeiros de tudo na vida. Gente, isso é fantástico. Pois bem, o que vamos hoje discorrer com você está exatamente associado, concernente a como os discípulos de Cristo devem se comportar. Eu vou fazer um paralelo, porque Eliseu, ele tinha discípulos, ele ensinava homens o caminho de Deus, a palavra de Deus, mas os discípulos de Eliseu eram tão comuns, extraordinariamente comuns, como nós somos. Descobrimos até que no meio dos discípulos de Eliseu, alguns discípulos desvalorizavam o ensino, desprezaram as lições do profeta, jogaram no lixo tudo o que o profeta ensinava. Você há de perceber comigo que houve um discípulo que, ao invés de colher comida boa, colheu veneno. O profeta Eliseu disse assim: prepare uma comida gostosa, e ele foi lá e colheu veneno, porque fez a obra de qualquer jeito, porque não prestou atenção nos ensinamentos do seu profeta. E esse homem quase se matou, e também quase matou os outros profetas. Você também precisa lembrar que houve um discípulo, e esse aí tem um nome já citado, chamado Geazi, que andou com Eliseu. Mas esse homem chamado Geazi, ele mentiu em nome de Eliseu, mentiu no nome do Deus de Eliseu, quando tomou os presentes proibidos de Naamã. Disse a Naamã que Eliseu tinha mandado ele buscar a capa, buscar ouro, buscar algumas coisas.
E por consequência, Geazi herdou a maldita lepra que Naamã havia sido liberta. Então você percebe comigo que desde lá de trás sempre existiu no meio do povo de Deus aqueles que levam a sério o ensino, aqueles que valorizam o tempo do seu profeta, aqueles que valorizam a palavra de Deus, aqueles que valorizam os decretos de Deus. Mas também no meio do povo de Deus existem aqueles que não estão nem aí, que colhe veneno no lugar de comida boa, que não sabe o que está colocando dentro da sua casa para a sua família, espiritualmente falando. Pois bem, eu gostaria de caminhar com você concernente aos exemplos que temos hoje, porque eu fui perceber e tirar de lição para esse tempo a seguinte questão: o texto que nós vamos ler, nesse texto que nós escolhemos, nós também encontramos um modelo mental diferente para seguir, para a nossa alegria, para a alegria do profeta de Deus, para a alegria da nação, para a alegria do Senhor. Ainda existem bons modelos a serem seguidos no meio do povo de Deus. Então eu sempre gosto de apontar destinos, porque eu gosto de tentar quebrar algumas crenças que limitam a gente. Existem pessoas que ficam naquela besteira, no besterol, dizendo: eu não, eu só sirvo a Deus, é eu e Deus, é eu e Deus. Sim, eu também só sirvo a Deus, mas quem serve a Deus serve aos homens. Eu só honro a Deus, eu só honro a Deus. Quem honra a Deus honra os homens. Jesus disse: aqueles que fazem algo de bom para um dos meus pequeninos está fazendo algo de bom para mim. Quem honra homens de Deus, quem honra pessoas, honra Deus. O provérbio diz: aqueles que emprestam ao pobre está servindo ao Senhor. Eu quebro essa crença limitante em achar que a caminhada é uma caminhada individual e egoísta, onde é nós, Deus e o nosso umbigo. Não. A antropologia já dizia: o homem não é uma ilha. Nós precisamos caminhar em unidade. Nós precisamos de pessoas para sobreviver, para viver. Viver é conviver. Mas nós precisamos entender que sempre existirá opções, caminho para seguir. Olha, escute bem o que eu vou te ensinar nessa noite para começarmos. Sempre foi assim, é assim e sempre será assim. Sempre teremos a decisão de escolher que modelo seguir, que estilo de vida seguir. Essa é a nossa opção. Mas eu te digo, há alguns anos atrás, quando eu me converti, eu decidi como eu quero viver. Eu já tomei a minha decisão. Quando eu aceitei Jesus, eu disse para mim mesmo: a minha visão, o meu olhar de foco, de referência, é para os bons exemplos no meio da casa de Deus. Pastor, mas o senhor não vê pessoas com problema? Vejo eu, e você também. Eu tenho um foco na vida, bons exemplos, eu sigo. O texto de hoje vai nos apontar uma mentalidade de reino, uma mentalidade nobre, uma mentalidade acima da mentalidade mesquinha, humana que vivemos. Presta atenção. Eu quero conversar com você sobre esse tema bem interessante. Temos bons exemplos no meio do povo de Deus. Quem está aqui? Vou falar novamente. Temos bons exemplos no meio do povo de Deus. Pastor, o senhor é um sonhador. Meu amigo, minha amiga, quem não sonha vegeta. Meu amigo, minha amiga, quem não sonha tem pesadelo. Eu decidi sonhar.
Eu decidi acreditar. Ainda existem bons exemplos no meio do povo de Deus. Aleluia! Eu amo isso, gente. Eu amo isso, gente. Alguém diz, eu vou sair da igreja porque fulano fez isso. Não, eu digo, eu vou ficar, porque nessa igreja tem tanta gente boa, tem tanta gente que me ensina, tem tanta gente que me serve. Nós entendemos em Cristo que existe bom exemplo, ou bons exemplos no meio do povo de Deus. Diga amém. Então vamos olhar para esses exemplos. Capítulo 6, por favor. Versículo 1 diz assim: os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu, e foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água, e ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse: pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Eu vou decretar a mensagem de hoje novamente. Temos bons exemplos no meio do povo de Deus. Esse modelo mental de discipulado que esses homens externam me cativa, me inspira, me motiva, me encoraja. Eu vou te mostrar que existem aqui atitudes que externam uma mentalidade de reino nesses homens. Primeiro, eles visavam o crescimento da obra de Deus. O primeiro modelo mental de reino que eu vejo nesse texto é que esses discípulos de Eliseu visaram o crescimento da obra de Deus, amém? Confira comigo, é isso que o texto diz, versículo 1: os discípulos dos profetas disseram a Eliseu, olha o que eles disseram: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Que mentalidade de grandeza! Você não vê Eliseu conversando com esses cabras, dizendo bem assim: olha, homens, vocês são crentes, vocês precisam me ajudar a ampliar a casa de Deus, vocês precisam me ajudar a crescer a obra de Deus, vocês precisam entrar no projeto, eu mais um. Não, Eliseu não precisou. Esses homens deixaram-se impregnar por uma mentalidade de reino. Eles percebem uma necessidade na obra de Deus. Eles dizem não à mentalidade mesquinha. Eles dizem não à mentalidade medíocre. Eles dizem não ao conformismo. Esses caras são demais. Eles sentam com o profeta Eliseu. Certamente eles já estavam pensando. Eles iam na reunião, voltavam, eles deduziram: esse lugar está pequeno, eu preciso crescer isso. Esse lugar está pequeno. Talvez eles olhavam as cadeiras vazias e diziam: não, tem um vizinho meu que está desviado. Talvez eles entravam na igreja, no culto de oração, e diziam: gente, esse lugar está pequeno, tem mais gente para orar conosco.
Querido, querida, qual é o tamanho da sua mente? Nós valorizamos aquilo que nós admiramos. Eles olharam o local da obra e eles chegaram a um consenso espiritual e disse: chamou o profeta, chamou o líder. Eles chamaram Eliseu e disseram: meu profeta, como vês, esse lugar onde nós nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vocês percebem que eles veem que o lugar é pequeno. Eles pensam: mas a nossa mentalidade é grande. Talvez o lugar onde você se encontra, eu falo, talvez na igreja que você está, eu falo, quem sabe na família que você está, na casa que você está morando, no trabalho que você está trabalhando, na empresa que você está colaborando. Talvez você imagine e pense: esse lugar está pequeno, eu vou sair. A mentalidade do reino pensa: esse lugar está pequeno demais para nós, eu vou ampliar, eu vou fazer crescer, eu vou multiplicar. Não, se é para Jesus, filho, aplauda Jesus mais forte, meu irmão. Ei, não deixe o lugar pequeno apequenar a sua mente. O lugar que você está, quem sabe no seu casamento, você pode estar vivendo uma guerra agora, mas eu posso te dizer, se você tiver como esses homens, profetas, discípulos de Eliseu, uma mentalidade de crescimento, você sabe que essas guerras no seu casamento estão te levando a um crescimento maior, para coisas maiores. Eles verbalizaram, eles externaram, compartilharam o que havia no coração deles. Esse lugar está pequeno demais para quem? Para nós. A segunda mentalidade, ou modelo mental de reino que encontramos aqui, eles visavam unidade. Nós precisamos visar a unidade. Deus não trabalha com vaidade, Deus não trabalha com egoísmo, Deus trabalha com unidade. O Deus que vela pelo crescimento é o mesmo Deus que vela pela unidade. Diga amém. Vamos conferir que nós percebemos aqui uma visão, uma mentalidade de unidade. Confira aí, versículo 2, por favor. Eles disseram: vamos ao rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco e construirmos ali um lugar de reuniões. Confira comigo o modelo mental de unidade daqueles que têm mentalidade de reino. Olha só as palavras. Eles disseram: unidade. Reunimos, unidade. Nós vamos, cada um de nós, construirmos. Começaram, unidade. Você percebe e nota que aqueles homens foram treinados para andar em unidade. Jesus ama a unidade, gente. Não houve um sentimento mesquinho e egoísta, não. Eles disseram assim: o lugar onde estamos reunindo é pequeno demais para nós. A preocupação está no coletivo. Sabe por que acontece as labutas dentro da igreja e às vezes não cessam? Porque a mentalidade é micro. A gente pensa em nós, em si. Na verdade nem é nós, é em si. Pensamos em si.
fulano não fez isso comigo. Não falaram comigo. Não ajudaram a mim. Não cumprimentaram a mim. Não. A mentalidade nobre que Deus se agrada é a mentalidade de unidade. É nós. É Cristo em nós. A esperança da glória. Olha a oração de Jesus. É Pai nosso. Não é Pai meu sozinho. É nosso. A sua família precisa entender isso. Mas através de você. Pare de pensar só em si. Pare de querer só para si. Esses homens se preocuparam com todo. Com a congregação. Com os irmãos. Com a igreja. Com os profetas. Com a obra de Deus. Modelo mental de unidade. Não pensa só em si. Pensa naquele que está com você. Você sabia que os maiores milagres, ou todos os milagres na Bíblia, eles estão atrelados no servir alguém? O próprio Deus serve a nós desde o início. Então Deus criou os céus e a terra. Então Deus fez um jardim. Tudo para quem isso? Homem. É Deus servindo o homem. Jesus lavando os pés dos discípulos. Jesus sangrando na cruz por homens. A Bíblia diz que Jesus é Deus Emanuel. Deus comigo? Não, Deus conosco. Precisamos quebrar, sabe, esse tipo de crença individualista, que só pensa em nós mesmos. Não, nós precisamos ter esse modelo mental de discípulo de reino, que pensa no todo, que pensa no próximo, que pensa em quem está do nosso lado. Diga amém, gente. Gostaria que você conferisse comigo João 17, versículo 22 e 23. Olha o que Jesus fala sobre unidade. Jesus disse: dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade. Para quê? Para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Jesus disse que eles sejam levados à plena unidade. Sabe o que é isso aí? É a oração sacerdotal de Jesus. Antes de subir aos céus, ô Zildete, ô Cátia, ô Fernanda, antes de Jesus subir aos céus, João 17 é a oração sacerdotal. Antes dele ser crucificado, Jesus orou para que nós andássemos em plena unidade. Mas é estranho que eu vejo os próprios crentes desconstruindo o outro crente. Mas é estranho que eu vejo gente dentro de um ministério, de uma igreja local, desconstruindo sua própria igreja local. Que unidade é essa? Que unidade é essa? E Jesus diz que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que eu os enviei. Sabe quando veremos Cristo em nós? Quando tivermos o modelo mental da unidade do reino. Tem gente que defende partido. Tem gente que defende sua religião. Tem religiões, meu amigo, que se falar mal do Deus deles, já era. Porque eles defendem com unhas e dentes. Enquanto, muitas vezes, alguns no meio do povo de Deus, ao invés de falar da obra de Deus, ao invés de ajudar o outro a fazer a obra de Deus, ele vê qualquer tipo de falha para desconstruir a imagem, para desconstruir uma caminhada, para desconstruir um perfil.
unidade, nunca seremos vistos como aqueles que foram enviados pelo Mestre. Sabe qual é a marca, o carimbo que comprova que Ele nos enviou? É a unidade. Aleluia. É a unidade. Nós precisamos nos unir, igreja. Nós precisamos fazer a obra juntos. Nós precisamos se envolver na obra de Deus. O mundo está se unindo todos os dias. Nós não podemos andar desconstruindo aquilo que alguns estão tentando construir. Preste atenção. Falhas, preste atenção, limitações não podem ser os seus argumentos para desconstruir pessoas. Pessoas não se definem por um ato de erro, pessoas se definem pelo preço que Jesus pagou na cruz do Calvário. Você não vale os seus erros, você vale o preço do sangue de Cristo na cruz. Tem unidade? Tem unidade na sua igreja? Tem unidade na sua casa? Sonhe com seu pai. Seu pai está trabalhando, sonhe com ele. Honre a empresa dele, honre os negócios dele, porque serão seus negócios. Ei, honre sua casa, honre sua mãe, honre seus irmãos. Façam projetos juntos. Se sua mãe conseguiu alguma coisa boa, ei jovem, vibre com ela. Diga: mãe, que bênção, mãe, Deus é bom. Tenha unidade. Se você vê algum irmão que Deus fez alguma obra linda, que algum milagre aconteceu, diga para ele: meu irmão, eu estou feliz com você. Você é um sucesso, você é uma bênção. Deus está te abençoando. Unidade. Plena unidade. Jesus ama a unidade. Terceiro modelo mental de alguém que sonha com o reino. Eles visavam a aliança. Discípulos de Cristo e do Senhor, que mudaram o modelo mental para o modelo do reino. Eles visam aliança. Eles estão em busca de aliança. Deixa eu te mostrar. Isso é sensacional. Por favor. Versículo 3, por favor, irmãos. Diz assim a palavra de Deus: então, um deles perguntou: não gostaria de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu, e foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Presta atenção, olha que coisa linda. Os discípulos tinham e têm autonomia para fazer a obra de Deus. Eles poderiam ter ido sozinhos, mas não foram. Eles disseram: meu profeta, meu professor, meu mestre, não queres o Senhor acompanhar os teus servos? Isso demonstra aliança, submissão, honra. Tem gente que tem problema com honra. E vou falar de novo, falei de manhã, vou falar agora aqui. Tem gente com modelo mental carnal, e principalmente brasileiro, porque nas comédias do Brasil as pessoas falam que honra é puxar saco. É a forma gramatical que o modelo diabólico ensina ao povo. Honrar é puxar saco. Honrar é puxar a sardinha do outro. A Bíblia diz: dê honra a quem tem honra. Que tipo de mentalidade você vai buscar? A do mundo, que diz que honra é puxar saco? Ou a de Deus, que diz: dê honra a quem tem honra? Deus disse: eu honro os que me honram.
Jesus disse: quem recebe um profeta como profeta, recebe recompensa de profeta. Quem dá, quem sabe, pelo menos um copo de água fria a um dos meus pequeninos, não deixará de receber recompensa. Espera aí, gente. Ou a gente se converte e entende que no reino de Deus não existe puxar saco. No reino de Deus significa fruto, semente da honra. Você sabia que a honra gera recompensa? Escute bem o que eu vou te falar agora. Honrar significa valorizar, estimar, respeitar, tratar como algo que tem peso, precioso. Isso é honrar. Você tem honrado os seus pais? Honrai pai e mãe, para que você tenha vida longa, para que você viva bem. A honra gera recompensa. Os discípulos, então, eles convidam o seu mestre Eliseu e dizem assim: não gostaria de ir conosco? Diz a Bíblia. E o mestre Eliseu diz assim: sim, eu vou com vocês. E a história diz que lá no Jordão eles começaram a descer a lenha, derrubava a árvore aqui e ali. De repente, um deles, cortando uma árvore, aconteceu um acidente. E agora eu vou te dar uma resposta. Por que você não pode andar só? Você tem que ter aliança, rapaz e moça. Aliança. Você pensa no começo assim: por que esses caras chamaram Eliseu? Um monte de homem forte, não poderiam ir sozinhos? Não. Quem tem aliança sabe que lá na frente, se acontecer algum obstáculo, algum problema, sempre teremos alguém para lutar do nosso lado. Irmãos, na hora que um está cortando, derrubando árvore, surge o grito: ah, meu Senhor! O machado caiu na água. Ei, ele era emprestado. E quando acontece a ruína e o problema, quem estava lá? Profeta. A aliança deles. Eliseu falou bem assim: ô meu filho, onde caiu o machado? E aí ele disse, talvez tremendo, porque naquela época o ferro era muito caro. Irmão, ele estava no sal, aquele discípulo estava no sal, ia virar escravo. Então ele fala assim: ô meu profeta, está ali tremendo. O profeta vai lá na calma, porque quem tem aliança com pessoas certas sabe que Deus sempre honra a aliança dos céus. Presta atenção. Aleluia. Aleluia. Eliseu pega um galho, cortou um galho, caiu aonde? Ali. Eliseu jogou o galho, o machado, o ferro flutuou. E você sabe que na ciência o ferro não vai flutuar, porque o ferro é mais denso que a água. Mas na ciência de Deus, o profeta joga um galho, cara. Ei, a farinha do profeta tirou o veneno da comida. Ei, o cajado de Moisés abriu o mar vermelho. Ei, a funda de Davi derrubou um cara campeão de UFC da época. Meu Deus, 5 pães alimentou 5.000 pessoas. Gente. Aí o machado. Sabe o que acontece? Quem faz alianças certas tem provisão na hora certa. Quem faz aliança certa tem provisão na hora certa. Quem faz alianças abençoadas, aquilo que é pesado vai se tornar leve. Quem faz alianças abençoadas, aquilo que afundou vai ter que subir. Quem
faz aliança abençoada. Aquele que perdeu vai ser restituído. E querido, Deus está nos chamando para andar em aliança. Deus está nos chamando para andar em aliança. Sabe, eles disseram o seguinte: não queremos caminhar sozinhos, não queremos ir bem e sem a sua companhia. Não nos deixe só, queremos andar, queremos nos mover debaixo dessa unção, debaixo desse poder, debaixo dessa glória. Aleluia. Meu Deus. Irmãos, nosso Deus é Deus de aliança, amém? Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês nada podem fazer. Moral da história: quem tem visão de crescimento tem a visão de Deus, porque a visão de Deus é ganhar todos para o reino de Deus. Deus quer salvar todos, mas a decisão é individual. Quem tem a mentalidade do reino está visando unidade, não quer andar sozinho. Quem tem a visão do reino visa aliança, sabe que toda a cobertura espiritual abençoada provém de Deus. Eu quero terminar essa mensagem com uma reflexão. Hebreus 13, versículo 7 diz: lembre-se dos seus líderes que transmitiram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. A decisão ainda é e sempre será sua. É nós que decidimos qual modelo mental de reino iremos seguir. Mas uma coisa eu quero te dizer: Jesus está nos chamando e nos dizendo que ainda existem bons exemplos no meio do povo de Deus. Se você continuar dizendo: pastor, eu vejo mais exemplos bons no mundo do que na igreja, eu quero te dizer, meu filho, é tempo de cair as escamas espirituais. É tempo de cair as escamas espirituais. Ainda existem bons exemplos e modelos no meio do povo de Deus. Existem homens que amam, mulheres que amam. Pastor, mas tem muita gente que tem dificuldade. Eu também tenho, você também tem. Jesus está te chamando para mudar a mente. Jesus está te chamando, te dizendo: você pode viver uma mentalidade dos céus na terra. Amém? Eu quero orar por você. Senhor Jesus, eu quero abençoar, Pai, a esse povo, ao seu povo. Eu quero crer, como nós aprendemos em Tua palavra, como os discípulos do profeta Eliseu. Nós queremos uma mentalidade nova, uma mentalidade de reino. Nós queremos uma mentalidade de crescimento. Nós queremos uma mentalidade de unidade. Nós queremos uma mentalidade de aliança. Porque a Tua palavra diz que o Senhor é Deus, e Deus de aliança. Obrigado, Jesus.